Olá pessoal, eu me chamo Marina. Hoje nós vamos interpretar imagens, né? Sou professora de língua portuguesa e agora, na reta final aí da preparação do IFRN, resolvi pegar algumas questões específicas de interpretação de imagens das últimas provas do IF para que a gente possa dar uma analisada. Então, como é que o IF vai cobrar a análise de imagem? Deixando bem claro desde já que muitas vezes o IFRN dá uma colher de chá pra gente, tá? Então vamos lá ver como é que isso funciona. Bem, vamos logo ao ponto, tá? Como a proposta aqui é apresentar como seria a resolução desses exercícios, os possíveis conteúdos que possam vir a aparecer a partir dessas questões, eu explico no decorrer das questões, para a gente não ter que fazer somente uma aula específica sobre o que é charge, o que é tirinha, e depois ir para as questões. Vamos indo. À medida que nós vamos precisando, a gente vai sanando essas dúvidas, tá bem? Pois bem, é um estudo dirigido, né? Só que aqui eu estou dirigindo o estudo para vocês. Questão 1. A charge que integra... Eu não li a charge, né? Erro de principiantes. Apesar de que isso aqui é uma estratégia. Muitas vezes a gente começa pela questão para depois para a charge. Eu particularmente não recomendo, tá? Eu já comecei errando. Voltando aqui. Ensino público. Gente, isso aí, só para deixar bem claro, é um dos nossos primeiros erros, né? É não ler o título da charge. E aí a gente vai direto para os balões. É o que está em cima, em destaque, mas a gente pula. A gente parece que foi educado para pular títulos. Eu acho incrível isso, mas enfim. Daí dá um estudo mais à frente. Pois bem, o título é estudo público, perdão. O título é ensino público, né? E o que é que vai se tratar então? O ensino público. Já sabemos que nós temos uma imagem que vai falar sobre ensino público. Então, já foi dado o contexto para a gente, tá bom? Em qual ambientação se está. Aí temos um molequinho aí, né? Gente, a gente aprende ao longo da nossa vida a não julgar o próximo, né? Na charge, na tirinha, na prova do IF, julgue o próximo pela roupa, pelo jeito, é para julgar mesmo, tá? Porque quando a gente fala em linguagem não verbal, quando a gente fala em imagem, a intenção é transpassar sem ser pelas palavras. Então, olhando para este garoto, olhando para o garoto, a gente pode dizer que ele é uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Se só tiver essas duas opções. Isso é importante para a questão, tá bem? Então, a gente tem que analisar os personagens de maneira julgadora mesmo, tá? Analisar a roupa, qual a expressão que está fazendo, o que ele tem em suas mãos, se ele está caminhando para alguma... Isso tudo faz parte. A linguagem não verbal na prova do IF, ela é muito rápida, né? É utilizado os gêneros textuais muito rápidos. Então é importante que a gente dê importância a cada tracinho que tenha na imagem. Porque se a intenção desse gênero textual é passar o máximo de informação em menos tempo, ele não colocaria um tracinho ali à toa, tá bem? Então, fica aí a reflexão, né? Se o moleque aí é rico ou pobre, o que é que ele tem em suas mãos? Eu vou aumentar a imagem que eu tenho um probleminha de vista, tá? Chamado miopia. Vamos lá. Temos aqui na mão do menininho, para chamar ele de moleque, perdão. Ele tá de chinela. Você tá melhor que eu já. Tá com um caderninho ou um livro na mão, enfim. Né? Lembrando que o título era ensino, então vou supor que é alguma coisa que ele leva para a escola. E um lápis. Né? Como é que está esta mulher? Como é que está essa pessoa, o interlocutor desse garoto? Veja bem. É uma mulher com a criança nos braços. A criança não está vestida, tá? Outra coisa que é importante levar em consideração, a roupa
né? Veja que a roupa é cheia de retalhos. A mulher está descalça. Nós temos uma criança com um olhar um pouco, a que está no colo, tá? Um olhar um pouco triste, né? Para baixo. E a mãe está gritando com a criança, né? Com o seu filho ali. O moleque, que eu estava chamando até então. Tá bom? Os cabelos um pouco ali para cima. Ela não parece muito satisfeita, não. Ok. Vamos para a linguagem verbal agora, tá? Tem muita coisa para analisar essa imagem. Tô indo, né, um pouco mais rapidinho aqui. E aí o moleque fala assim: mãe, eu queria aprender a ler e escrever. Ok, né? O moleque desse tamanho não sabe ler e escrever ainda. Não sei qual é a idade dele. Não estou julgando nesse quesito. Mas é um fato. Desse tamanho, não sei qual a idade, não sabe ler ainda. E a mãe responde: lá vem você com suas manias de grandeza. Veja bem. Lá vem você com as suas manias de grandeza. Quem está aqui, né, me ouvindo, já é óbvio, claro, evidente que sabe ler e escrever, né? Mas nós temos aqui um caso, e aqui não foi pensamento de grandeza que a gente aprendeu a ler e escrever, é o básico. Então nós temos aqui um contexto, né? Mais uma vez aí, ó, em que aprender a ler e escrever para essa mãe é uma mania de grandeza. E aí eu pergunto para vocês, qual é a classe social em que ler e escrever parece algo distante? Mania de grandeza é para quando a gente tem algo muito distante da gente, né? Ah, eu queria muito... Eu não tenho mania de grandeza, aí fica difícil. Ai, sei lá, comprar todos os livros do mundo. E aí, quando a gente tem algo muito distante, a gente fala que isso é uma mania de grandeza. Então, qual é a classe social que poderia ter a leitura e a escrita como uma mania de grandeza? E aí fica a reflexão para a imagem. Pronto, analisei imagem, analisei texto, tá bom? Todo texto misto, todo texto que possui linguagem mista, linguagem verbal e não verbal, com imagem e com texto, acho que já falei todas as maneiras que deu para entender o que é, ele precisa ser analisado conjuntamente. Não adianta somente ler, não adianta passar uma hora olhando para a imagem, ela não vai lhe dizer a resposta. A gente tem que ler o que está escrito nos balãozinhos, mas também a gente precisa interpretar o que está escrito pela imagem, né? Então, vamos aqui dando continuidade. E aí nós temos a questão 1. Aqui. Questão, deixa eu diminuir a letra agora para caber tudo aqui. A tal da Marina é complicada. Pronto. A questão diz o seguinte, não é a questão da prova do IF, gente, é a questão dessa listinha de exercícios que eu fiz, só de questões do IF acerca de interpretação de imagem. Questão 1. A charge que integra o texto 1, nesse caso, tem como principal intenção comunicativa. E aí é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, eu falei em questão. Eu falei em intenção comunicativa, eu falei em objetivo do texto. A resposta começa com um verbo no infinitivo, ok? Vou dar outra dica para vocês que eu sempre dou, mas ninguém me escuta. Mas quando me escuta, fala, você tem razão. A questão 1 diz o seguinte, a charge que integra o texto 1. Minha gente, texto 1 é esse aqui, tá? Na prova do IF estava desse jeitinho aí. E aí tem a charge. Eu estou falando, abençoado, que o gênero textual aí é charge. Não tá lhe perguntando se você acha, qual é a sua opinião sobre não. Eu estou lhe dizendo que é para você analisar essa imagem aí como charge. Ponto final. Sabendo que é uma charge. Amores, qual é a função de uma charge? Aí você poderia matar a questão daí. Mas eu vou ler tudo, depois a gente chega na conclusão. Criticar com humor a alienação da mãe quanto ao direito à educação. Essa é a letra A. A letra B diz: censurar o desejo de famílias pobres por educação de boa qualidade. Letra C. Comparar o ensino brasileiro com a pobreza da população nordestina. Galera,
Vou dizer uma coisa pra vocês. Me diga aqui. Essa aqui eu tenho que parar pra dizer, porque quando é absurdo demais, aí eu preciso parar. Me diga aqui em qual parte aqui tem dizendo que é Nordeste. Tá entendendo que tem questão que a gente elimina de cara, assim, sem nem pensar duas vezes? Pois bem, é essa questão aí, é a letra C. Pode eliminar. Não tem nada a ver. Porque ninguém tá falando de Nordeste. Ninguém tá falando de Nordeste aí, tá? Ah, mas Marina, tem pessoas que não sabem ler no Nordeste. Sim, meu amor, mas tem gente que não sabe ler no Brasil todinho e a charge não tá falando do Nordeste. Certo? Vamos começar a segregar o que é verdadeiro do que está no texto. Eu não estou falando que no Nordeste todo mundo é alfabetizado. Estou falando que nesse texto aí, a informação de analfabetismo no Nordeste não está sendo levada em consideração. Não está focando em uma região. Está falando de um problema nacional. Tá bom? Continuando aqui. Letra D. Já eliminei a C. Só de ódio. Né? Só da raiva que a gente tem de eliminação. Olha que legal. Né? Movido pelo ódio também dá certo, minha gente. Denunciar o fraco desempenho de alunos pobres em escola pública. E eu queria logo falar sobre essa, para depois falar da ADB, porque não tem para quem ir na ordem. Gente, o garoto falou que tirou nota baixa. O garoto falou aqui, sei lá, não tem falando de fraco desempenho. Não sei se os colegas dele de sala estão com fraco desempenho. Estou sabendo dele, ele é uma pessoa. Tá? Como é que eu poderia fazer então se eu quisesse demonstrar um fraco desempenho? Bota na sala de aula um bocado de menino, a professora perguntando, e 2 vezes 2 é? E a turma toda respondendo 5. Mas não é o caso aí. Aí é uma única criança. E aí eu vou lá porque eu falei no começo da questão. Queridos, me escutem. Charge é feito para criticar, tá? E aí, sabendo disso, eu poderia ter poupado uns 3 minutos do meu tempo. Isso é só que eu parei para pensar, né? Se eu ficar parando para pensar, eu economizei 10 minutos da minha prova, tá? O segredo de uma resolução de uma questão desse tipo é eu ter convicção, é eu saber para que serve a charge. Ah, a charge serve para criticar, ok? É o objetivo da charge. Marina, mas será mesmo? Tendo dúvida, vamos ler a descrição então. Criticar com humor, ok? Com humor. Já falo que é humor, para ninguém vir falar que não riu. A alienação da mãe quanto ao direito de educação. Gente, a mãe está alienada. O que é que mostra que a mãe está alienada? Quando ela fala que ler e escrever é mania de grandeza. Isso é alienação. Tá? E ler e escrever juntos. Eles são uma duplinha que é a base da educação. Simples. Então, vocês podiam, só de saber para que serve uma charge, já matava essa questão. Ok? Então, simples assim. Fica aí. Aliás, espera para a próxima que vai ter mais. Até a próxima.